Ai, já começou, né? Esperar que. Gente, vamos mais um episódio da Ela Fala dos Bastidores, da live. E boa noite, Denise. E eu vi que o Dani passou ali rapidinho. E hoje nós vamos entrevistar, na verdade, conversar, ter um bate-papo, entender um pouco melhor com o epidemiologista do ONB, Jonas Brant. E espero que todo mundo tire as suas dúvidas, como eu também vou tirar. Eu vou convidá-lo aqui já para a gente começar a bater um papo com ele. Quero dizer que vai ficar gravado aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, e aí depois eu vou subir. Só esperar ele entrar para a gente já começar. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu convidá-lo. Vamos começar. Vocês podem fazer suas perguntas. Eu vi que algumas pessoas já fizeram aqui no. Olá, boa noite, João. tudo bom? Tá me ouvindo? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Tô. Tá ótimo, tô conseguindo ouvir sim. Ai, que ótimo. Vai ficar gravado aqui que eu falei antes. A maioria das pessoas que entram eu consigo ver. E a maioria das pessoas que entram você não consegue. Mas depois no final eu consigo dizer para você a quantidade de pessoas que participaram, tá bom? E já me mandaram até perguntas direct. Então, assim, para a gente começar com um clima tranquilo, fala um pouco do seu trabalho de epidemiologista na Universidade de Brasília, na UNB. Cortou um pouco a sua pergunta, você pode repetir? Você quer que eu repita? Então, para a gente começar, você pode falar um pouco do seu trabalho como epidemiologista na Claro. Universidade de Brasília, na UNB? Sim, eu sou professor do Departamento de Saúde Coletiva. A Universidade de Brasília tem várias faculdades, né? E uma delas é a Faculdade de Saúde, e ela tem um departamento que trata dos assuntos que envolvem a saúde, mas não no aspecto individual, mas no aspecto coletivo, ou seja, como é que a gente organiza a sociedade e prepara tudo isso para poder garantir a saúde para a nossa população ou restabelecer como um cenário como esse. E eu sou professor, eu coordeno um laboratório chamado Sala de Situação em Saúde, que é justamente um espaço onde nós organizamos a formação dos alunos para que eles sejam capazes de participar de um espaço de gestão de crise, que eles saibam analisar dados, que eles saibam coordenar a informação para o gestor tomar essas decisões. Então, justamente é um espaço onde a gente já vinha trabalhando esse tipo de ação quando o Covid surgiu. Então vamos lá. As perguntas aqui foram já selecionadas, você já sabe. Você acredita, então, que existem mais casos de Covid-19 do que está sendo registrado ultimamente? Sem dúvida, é uma doença que ela tem uma característica de ter sintomas muito leves. Então, realmente é uma dificuldade para o sistema de saúde poder conhecer o que está acontecendo de maneira muito sensível, de detectar cada caso. Então, realmente a gente tem muito mais casos do que a gente está registrando. E também temos os óbitos também. Provavelmente temos mais óbitos do que nós estamos sendo capazes de detectar. As técnicas Ai, meu diagnósticas estão se Deus. aprimorando a cada momento, mas mesmo assim é Entendi. possível que muitos óbitos estejam ocorrendo sem a confirmação laboratorial. Tá. Porque para algumas pessoas, em caso da intendência, eu queria que você explicasse qual é a importância, porque eu acredito assim, tem muitas pessoas que ainda não estão acreditando que essa Covid existe. E eu falo porque eu realmente conversei com algumas pessoas que, não. E assim, como é que a gente pode convencer, como é que você pode convencer da importância dessas pessoas ficar em casa? Realmente é um cenário muito difícil, porque, como a gente viu, a doença ela tem uma capacidade de se multiplicar muito rápido. Então, a gente não está vendo a doença muitas vezes ainda perto da gente. A gente ainda não conhece pessoas que adoeceram. Mas quando isso acontecer, já vai ser muito tarde, porque o número de casos vai ser muito grande e muito mais difícil que a gente consiga frear essa transmissão. Então, é um cenário difícil de conseguir explicar para as pessoas. A doença tem sofrido interiorização e agora começa a chegar nas menores cidades, nos lugares com menos infraestrutura de saúde e também nos bairros mais periféricos, nos bairros com menos infraestrutura, tanto das residências quanto de saúde. Então, eu acho que o cenário vai se complicar bastante nas próximas semanas
E é importante que as pessoas percebam dos lugares que já estão enfrentando cenários complexos, como São Paulo, capital, ou como Manaus, ou mesmo como já vivenciado em Nova York ou na Itália. Ai, meu Deus, você, no seu caso, assim, me dê a sua opinião. Você acha que politizou demais a questão do coronavírus? Sem dúvida, o Brasil tem perdido semanas de discussão com coisas que praticamente já estão respondidas pela ciência, já existem evidências concretas de que não se deva gastar tempo com isso. Então, nós estamos gastando, e eu acho que o exemplo maior é da hidroxicloroquina, ou seja, já todos os artigos com maiores números de casos testados estão mostrando que a Uhum. hidroxicloroquina não tem um efeito positivo no tratamento da doença. E veja que o Brasil foi um dos países que perdeu muito tempo nessa discussão, tentando discutir se dava ou não cloroquina, ao invés de preparar o sistema de saúde, ao invés de preparar os médicos intensivistas, enfermeiros intensivistas, rede de saúde, os profissionais de vigilância. A gente tem pecado numa área que, para mim, é claro, por trabalhar nessa área, que ela deveria ser fortalecida, mas que nós não vimos esse fortalecimento por enquanto, que é, por exemplo, a busca de contatos. A partir de cada Sim. caso confirmado, eu devo fazer uma busca exaustiva de todos os contatos que ele teve, para tentar detectar aqueles casos leves, aqueles casos assintomáticos que podem estar mantendo a transmissão da doença. Que é o que mais tem, né? Os assintomáticos. Que é aqueles que não dão sinal e é que transmite, correto? Exato. Então, Eu a partir de cada caso que eu tenho sintoma, eu tenho que criar uma estratégia para poder saber quem ele teve contato, para poder Uhum. testar essas pessoas, para saber isolar elas por 14 dias, para tentar conter a transmissão. Como eu não consigo enxergar todos os casos, eu só enxergo aqueles que têm sintomas, eu tenho que, a partir de cada caso confirmado, fazer uma varredura para tentar localizar cada uma dessas cadeias de transmissão. É um trabalho complexo e que a gente ainda no Brasil ainda está patinando. E tendo em vista o número de óbito que tem crescido e a infecção também, né? Você concorda com o lockdown, Brasil todo? Porque já tem uns estados que já está acontecendo, né? Brasília, Não, você acha que é importante? Você acha que. Você concorda com isso? bom, o lockdown é uma estratégia, né? E a gente precisa pensar como é que nós vamos chamar ela Aham. em português para evitar esse uso É, dessa palavra o em inglês, né? O tranca-rua, talvez. Mas a é, gente precisa não pensar sai de casa. que ela é uma medida extrema, Aham. que a gente deve usar num cenário em que os serviços de saúde estão sobrecarregados. Algumas Uhum. cidades já estão enfrentando esse cenário, e sim, o lockdown é uma opção para tentar reduzir essa sobrecarga sobre o sistema para níveis que o sistema de saúde consiga gerir e se reorganizar para tentar fazer o que eu tenho comentado, que é a testagem, a busca de contatos e rastrear cada uma das cadeias de transmissão. Então, o lockdown é um recurso. Ele não é o recurso que, por exemplo, Brasília está enfrentando no momento. Brasília está enfrentando somente o isolamento social. Estamos estimulando que as pessoas fiquem em casa e evitem sair o máximo possível. O lockdown é um cenário muito mais extremo e Amplo, né? restrito de movimentação. Então, Eu não acho dá. que no caso achataria curvas do crescimento no que você falou no estado que já está mais grave, em estados que já estão mais graves. A gente, Brasília ainda não chegou nesse. Pode falar. isso, a gente divide a epidemia em algumas fases do ponto de vista do estudo das epidemias. Uma delas é a fase de preparação, é me preparar. É o cenário, por Ixi, exemplo, quando a caiu gente aqui. ficou sabendo. Eu estou te vendo, estou Caiu ouvindo. aqui e voltou, mas tá me Tá, vendo? Ah, então tá tá tudo ótimo, bem. pode falar. Quando a gente começou esse evento na China, a nossa equipe do laboratório já começou a se preparar, já começou a fazer planos de contingência, tanto que isso foi a Universidade de Brasília, foi uma das primeiras a ter seu plano de contingência e o seu comitê de crise, porque a gente já sabia que isso poderia chegar aqui, essa doença. Então, essa é uma fase de alerta e preparação. Aham. Quando eu tenho os primeiros casos, eu chamo de fase de contenção. Essa doença está tentando entrar no meu país ou no meu território e eu vou tentar gastar toda a minha energia para tentar conter. Depois dessa fase, nós vamos ter a fase de transmissão sustentada. E ela começa a se transmitir na comunidade e eu tenho que tentar evitar que ela espalhe. Mas, num determinado momento, ela ganha uma aceleração muito grande e começa a sobrecarregar o meu sistema de saúde, porque ela transmite muito rápido. E nesse momento de Aham. sobrecarga do sistema de saúde é que eu posso lançar mão do lockdown. Não é o cenário de Brasília. A gente ainda em Brasília tem tido uma capacidade boa de diagnóstico e tem conseguido acompanhar um pouco a epidemia. O que a gente ainda não está conseguindo fazer em Brasília é fazer um bom rastreamento de contatos. Eu acho que esse aspecto a gente precisa melhorar para justamente evitar que cheguemos num lockdown. Aí já tem gente mandando carinha de choro aqui, o público. Gente, bota carinha de choro, mas não vamos sair de casa, né? É,
eu recebi umas perguntas no direct antes de entrar, e aí tem uma aqui que é o Maurício. Ele colocou aqui: meu nome é Maurício e minha pergunta é verdade que todos irão pegar coronavírus ou a quarentena vai evitar? Olha, a gente espera que não sejam todos e que não sejam principalmente aquelas pessoas dos grupos de risco, porque essas pessoas, se elas contraírem Covid, a chance delas terem uma doença grave é muito maior do que uma pessoa que não esteja desses grupos. De qualquer maneira, a gente quer evitar que todo mundo pegue o Covid, porque mesmo os grupos que não são de risco, algumas pessoas vão ter doença grave e vão exigir dos nossos serviços de saúde. E mesmo que a gente tenha circulação somente nesses grupos, e aí a gente fala um pouco daquela discussão de isolamento vertical, né? Se eu tenho a transmissão Sim. somente nos grupos de não risco, eu também vou sobrecarregar o meu sistema de saúde, porque mesmo esse número pequeno de cada grupo é muito mais do que a nossa capacidade hospitalar. Então a gente não quer que ninguém pegue, mas a gente não tem como evitar, porque alguns serviços de saúde, alguns serviços da sociedade têm que se manter operacionais mesmo num cenário de lockdown. Senão a gente não tem energia, não tem água, não tem policiamento, não tem serviço de saúde. Então esses profissionais são as pessoas que precisam sair de casa agora para garantir que a sociedade se mantenha organizada. Então é isso que nós esperamos, que consigamos manter o isolamento social até que tenhamos outras medidas para poder enfrentar esse vírus. Hoje, a única medida que nós temos de enfrentamento é evitar o contato com outras pessoas para evitar a transmissão. Além disso, nós não temos protocolos de tratamento ainda, nem vacinas disponíveis. Ixi. A Denise está perguntando aqui para você. Beijo, Denise. Você acha que o pico deve acontecer quando? Tem uma previsão? Olha, é difícil, Denise, da gente pensar quando vai ocorrer esse pico, porque depende de como nós, como sociedade, vamos responder a elas. Então, nós temos visto, por exemplo, Brasília chegou a mais de 60% de isolamento, das pessoas ficando em casa. Na última semana, nós chegamos próximos de 40%. Ou seja, quanto mais pessoas saindo de casa, mais transmissão eu tenho. Então, nós tivemos, há uma semana atrás, nós tínhamos cerca de 50 a 100 casos por dia de Covid. Hoje em dia, nós já estamos aproximando mais a 200 casos novos por dia de Covid. Então, se nós continuarmos nessa direção, o pico vai ser antes. Se a gente conseguir manter mais isolamento, a gente vai achatando essa curva a ponto de não ter um pico. Então, esse é o nosso desafio, ganhar tempo para desenvolver protocolos de tratamento e entender mais a dinâmica de transmissão dessa doença. Essa seria uma medida que você acha que da sua opinião, que teria alguma outra, mas você acha que teria além dessa que você falou, mais uma outra medida para achatar esse crescimento, a curva? Olha, o que a gente tem visto, e é uma discussão importante, é que as pessoas precisam ficar em casa. Só que nós temos hoje um grupo da sociedade que tem condições de ficar em casa. E a gente recomenda que fique em casa e que não saia. Mas nós temos aí alguns grupos que são serviços essenciais, que precisam sair. Então nós temos que reduzir o máximo possível de pessoas na rua para que esses serviços essenciais possam sair sem grande risco. Mas nós temos um grupo da sociedade que não tem, que a gente costuma dizer que trabalha de manhã para trabalha no almoço para pagar a janta, né? Quer dizer, pessoas que não têm uma condição financeira. E esse é um papel do Estado muito importante de garantir a essas pessoas condições para que elas possam ficar em casa. É lógico que um pai de família hoje, sabendo que tem que pagar as contas da casa, que precisa comprar comida e que precisa trabalhar, senão ele não tem dinheiro, ele vai sair de casa atrás de recurso. Então a gente precisa cobrar dos nossos governantes e tentar se organizar para garantir que essas pessoas recebam suporte com recurso, com alimentação, para que as contas estejam pagas, para que elas possam ficar em casa. Então eu tenho falado que um papel nosso é cobrar dos governantes, para que a gente consiga. Os governantes, de certa forma, deveriam nos representar. Mas outro papel nosso é tentar organizar a nossa própria comunidade, é entender quem é a minha quadra, quem é o meu bairro, como é que eu me organizo ali, porque é ali que vai se dar o enfrentamento, é ali que vai se dar a transmissão. É no meu ambiente de trabalho, é no meu convívio social, é no meu convívio do meu bairro. Então é ali que eu tenho que tentar, junto com aquela comunidade, pensar como é que a gente isola todo mundo que tiver sintomas respiratórios e todo mundo que teve contato com ele. Porque do jeito que tá, né? Sobre as experiências dos outros países, seria possível fazer uma previsão do que acontecerá no Brasil nos próximos meses? Olha, nós temos experiências muito diversas de vários países. O que a gente consegue descrever é os cenários de países que, de certa forma, negaram a importância do evento e que depois colheram consequências drásticas dessa decisão. E a gente pode citar os Estados Unidos, citar a Itália, né, a própria Inglaterra. Então, é importante entender isso, ou seja, quem negou acabou se arrependendo depois. Nós temos uma vantagem no Brasil por sermos um país que está sendo um dos últimos países a receber essa transmissão. Começou na Ásia,
foi para a Europa, foi para a América do Norte e agora está chegando aqui no Brasil. Então, nós temos a oportunidade de ter aprendido com esses erros para tentar errar menos. Mas eu acho que a situação no Brasil não vai ser uma situação fácil. Por quê? Porque diferente de outros países que conseguiram se alinhar num discurso único, nós estamos gastando energia no Brasil com discussões bobas, com fake news, ou seja, nós precisaríamos ter um alinhamento institucional de discurso, de coordenação, para poder responder melhor. Nós temos que apostar muito nesse momento nos governadores e nos prefeitos que têm conseguido assumir essa liderança para garantir a saúde da sua comunidade, para poder enfrentar localmente. É localmente que nós vamos enfrentar essa epidemia. E municípios que conseguiram se organizar estão conseguindo enfrentar melhor essa epidemia, garantindo testes para a sua população, garantindo isolamento e garantindo apoio social. A Isa Brasília está perguntando aqui, mas a rede pública de saúde ainda não se preparou? Que acho que você comentou antes, né? Olha, ela está se preparando. O brasileiro, acho que vai, talvez depois dessa epidemia, entender que ele pode pagar plano de saúde quanto ele quiser, o plano de saúde mais caro. Mas na hora que a coisa complica, é o sistema público que vai garantir acesso a todo mundo. Então, eu acho que fica nítida essa mensagem de que nós precisamos valorizar mais o SUS, investir no SUS e fortalecer ele. Nesse aspecto, a maioria das cidades tem tentado criar hospitais de campanha para ampliar essa capacidade. Mas nós temos um problema que são os EPIs. Os EPIs, a maioria deles não são produzidos no Brasil. Então eu preciso importar eles da China, da Índia, de países produtores. Só que esses países, nesse momento, têm pouca produção, estão protegendo o mercado nacional e quando vendem internacionalmente, está um leilão internacional. Então quem tem mais dinheiro paga. Nós não temos mais dinheiro. Então nós estamos perdendo muitas vezes a concorrência na compra desses insumos. Esse é um aspecto. O outro aspecto são os profissionais intensivistas. Para atender os casos de Covid, eu preciso de um profissional intensivista, de um médico, de uma enfermeira, que são profissionais muito especializados e que nós temos uma carência muito grande. O Brasil teve políticas nos últimos anos tentando criar uma estratégia de repor esse recurso de profissionais de saúde até que houvessem mais formandos. Mas o governo atual entendeu que isso não era a melhor estratégia, mas não conseguiu construir uma outra que conseguisse repor esse recurso humano. E intensivistas é um número muito pequeno. Então nós não adianta eu ter leito se eu não tenho intensivista suficiente para garantir a atenção. Então nós temos um desafio de profissionais capacitados. Agora, o que eu comentei das dificuldades do sistema de saúde é que existe uma estrutura que funciona atrás dos hospitais, que é a vigilância em saúde, que é a inteligência em saúde. Não adianta eu ter um exército e ele está colocado no lugar errado. E quem ajuda a definir aonde vai se dar o enfrentamento é a inteligência, é a análise desses dados. Então nós precisamos fortalecer muito a vigilância. Nós precisamos repor muitos profissionais para ajudar nessa busca de contatos, para ajudar nessa análise de dados, para poder definir essas estratégias. Nós precisamos fortalecer muito uma área que a gente chama de vigilância sanitária, que cuida das inspeções dos ambientes, para que a gente consiga inspecionar esses ambientes de trabalho e garanta que eles sejam salubres. Porque se a gente vai garantir alguns serviços essenciais, esses ambientes têm que ser salubres. Então tem uma série de aspectos que a gente precisa entender que eles não aparecem, mas a gente precisa cobrar que eles se fortaleçam, porque senão nós não vamos conseguir enfrentar essa epidemia. E aí eu queria comentar um último aspecto que eu lembrei, que eu acho que ela é bastante relevante para poder enfrentar a epidemia. Comenta que você está tirando até a dúvida. Pode falar. Que é a questão do acesso aos dados. A gente tem um termômetro na internet, que é o Transparência Covid, que mostra justamente como é que os estados e os governos estão sendo transparentes com seus dados. Muitos governos não estão liberando acesso às informações para que a gente possa definir a melhor estratégia do enfrentamento. Então, a estratégia tem sido definida num grupo muito fechado. E não é essa uma política de Estado brasileiro. Nós temos direito à informação, mas nós temos tido muita dificuldade. O governo federal liberou somente essa semana dados municipais de Covid. Então, nós agora começamos a ter acesso à informação municipal. Mas ainda é uma informação muito pequena. É somente o número de casos confirmados. Eu preciso saber quantos testes estão sendo feitos. Eu preciso saber que teste está sendo feito. Eu preciso saber quantas pessoas estão internadas. Qual a taxa de lotação das UTIs. Ou seja, tem uma série de informações que não estão sendo liberadas a público e que a gente precisa para poder entender o que está acontecendo e definir a melhor estratégia. E eu acredito que justamente essas informações que não são ditas, como você falou, é justamente por isso que tem muita gente que está tranquilo andando na rua e agora com máscara porque está sendo obrigado e vai levar multa, mas até então não tinha. E justamente por falta de informação, fora as fake news que as pessoas recebem no WhatsApp,
recebe pela internet, rede social, que eu já falei, gente, não se procure tal informação em rede social. Quando alguém chega para mim e traz alguma informação da Covid, por exemplo, eu entro no site do Ministério da Saúde, procuro ver se tem alguma coisa que bate com aquilo que eu li, ou que me passaram. Só que as pessoas, é muito mais fácil receber no WhatsApp uma fake news ali, acreditar naquilo e sair bonito e maravilhoso na rua achando que tá tranquilo. Essa distribuição de fake news tem sido um grande desafio. As pessoas têm que entender que elas têm que criar fontes fidedignas da informação. Qualquer informação que elas receberem, tentar entender qual é a fonte, tentar checar isso, analisar criticamente aquilo. Será que isso é verdade? Quem poderia me confirmar que isso é verdade antes de eu encaminhar essa mensagem para frente? Ó, o Ricardo entrou aqui e mandou um oi. Pode perguntar, Richard, eu sei que você quer perguntar. A Denise está comentando aqui, a subnotificação está gigante. Número de óbitos registrados em cartórios é infinitamente maior. Que é justamente o que você acabou de dizer, são as informações que não chegam no público. Então, as pessoas vê o pouquinho, e acham que está tranquilo e não está. A gente está lá em cima. E é aquilo que você já falou. Eu recebi uma outra pergunta aqui no direct, que foi da Joana, o nome dela. Boa noite, Jonas e Michele. A pergunta é o seguinte, o novo coronavírus passa para o útero ou pela amamentação? Olha, é um tema que eu não li nenhum artigo sobre isso, mas em geral, quando a gente tem uma septicemia, né, a gente tem uma infecção viral, a gente tem a circulação desse vírus na corrente sanguínea. Então, nesse momento em que eu estou febril, que eu estou tentando responder ao vírus, eu provavelmente tenho vírus em todas as minhas secreções. Então, já se foi encontrado, por exemplo, em órgãos seminais, né? Então, em vagina, em sêmen. Então, ainda não se tem evidência sobre a importância dessas formas de transmissão. E esse eu acho que é o que provavelmente a gente vai ficar sabendo nos próximos períodos e também no caso da gestação, de se há algum impacto para a gestante. Nesse momento, não existe evidência nenhuma de que a criança esteja em risco. Mas sim, como qualquer outra infecção viral, e essa mãe estando em risco, a criança também está em risco. A pessoa, a gente está falando de fake news, a Isabela colocou aqui, me mandaram vários fake news, caí em duas. Cheguei a ligar para a pessoa para perguntar e era verdade, se era verdade, garantiu que sim. Esse é o problema que a gente estava conversando, justamente isso. O governo não passa totalmente 100% a informação ao público, a população que precisamos, nós necessitamos, e aí tudo que aparece para a gente escuta e dá nisso. Tem uma outra pergunta aqui. Dois aspectos só sobre isso. Um deles, o Ministério da Saúde tem uma página só sobre fake news, então vale a pena quando você receber uma informação ir lá, checar. Eles têm uma forma de você submeter informação para eles, para poder receber o retorno de que ela é uma fake news ou não. E a gente tem um aspecto importante, que é as pessoas entenderem uma coisa que chama medicina baseada em evidências. Então, eu tenho uma escala em que eu vou avaliando cada tipo de estudo e falo, olha, esse estudo, ele prova, mas ele ainda não é final. Ele precisa ter um número pequeno de pessoas participando. Foi o caso da cloroquina. O primeiro estudo que saiu era um N muito pequeno de pessoas que participaram do estudo e essa evidência não era muito sólida. Agora estão saindo estudos com um número de pessoas participando muito maior, que fazem com que essa evidência se consolide, de que realmente a hidroxicloroquina não tem efeito positivo no tratamento da Covid. Mas existe uma série de níveis de evidência. O nível mais básico, que a gente chama, é o nível de consenso de especialistas. Ou seja, junta-se os caras que mais sabem daquele tema para discutir e tentar sugerir qual o melhor encaminhamento. E existe uma coisa que a gente não chama de evidência, que é a experiência clínica. Então, muitos médicos estão tratando o Covid com hidroxicloroquina, por exemplo, só que como a letalidade dela é muito baixa, e eu, às vezes, tenho um grupo de pessoas, eu trato 100 pessoas e todas as 100 se curaram. Mas não é porque essas 100 pessoas se curaram que eu consegui reduzir a letalidade da doença, porque ela tem uma letalidade baixa, de 1% em geral. Então, a sensação para o profissional que tratou é de que ele descobriu a cura. E isso geram vários vídeos e fakes e falas de que, descobri a cura, estou tratando com uma tal droga. Então, já se falou da ivermectina, já se falou da hidroxicloroquina, mas todas essas drogas, até o momento, não mostraram efetividade do ponto de vista concreto quando a gente trabalha com grandes números. E depende do organismo também, né? Tem uma pergunta aqui, qual é a sequela de um paciente após ser infectado e o risco de contrair novamente? Essa é uma pergunta que está valendo bastante dinheiro no mercado. Se alguém souber, é interessante. Bom, por favor. A gente não sabe ainda. Alguns países estão relatando pessoas que tiveram uma recaída depois. Mas depois, ou pessoas que testaram positivo depois de muito tempo.
Ainda não se comprovou se essa pessoa se infectou de novo ou se é o mesmo vírus que permaneceu no organismo dela e ela não conseguiu desenvolver uma resposta imune adequada na primeira infecção. Não se tem clareza ainda. O que se tem são, a partir de estudos que já foram feitos com outros coronavírus, que são mais leves, que já convivem com a gente, que a pessoa, depois de um ano, ela pode diminuir essa imunidade e ela se reinfectar. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, de que o Covid se transforme numa endemia e que a gente tenha um cenário parecido como é uma da influenza, em que se tem a mutação desse vírus e no ano seguinte ele pode reinfectar a nossa população. Então, essa é uma área que nós estamos estudando ainda e nós não temos a resposta no momento. Eu vi até esses dias o pessoal da OMS falando, né, que a Covid veio para ficar. Que seria, ele fez até uma comparação do HIV. Na época quando surgiu a pandemia da HIV, foi aquele surto, né? Ninguém sabia de onde vinha, quem pegava, quem não pegava, enfim. E tá até hoje aí, as pessoas hoje vivem com essa infecção, né? Enfim, tomando remédio e tal. Aí o que ele disse que é a possibilidade da Covid ser assim também, né? É uma grande possibilidade que nós temos. E aí o que eu tenho dito é que nós temos que construir um novo normal. A gente não vai voltar ao normal que era antes. A gente não vai ter exatamente aquele mesmo modelo de organização social. Então é importante que as pessoas percebam isso e evitem sofrer ou tentar negar esse fato. Ele é um fato. E quando é um fato e a gente não tem forças para lutar contra ele, é mais fácil a gente se adaptar. É pensar como é que a gente vai lidar com essa nova realidade de maneira a tentar tirar dela aspectos positivos e não negativos. Já que a gente tem essa oportunidade, eu tenho citado, por exemplo, eu estou tendo uma possibilidade de convívio com os meus filhos que eu não conseguia imaginar no ano passado. Eu estou convivendo com eles, eu almoço com eles todos os dias, eu ponho para dormir todos os dias, coisa que eu não conseguia fazer antes. Então, tem algumas possibilidades se colocam diferentes nesse momento. Nós tínhamos um cenário de insustentabilidade ambiental. Nós íamos entrar em colapso ambiental. Nós estamos gastando todo o petróleo que nós tínhamos, que se acumulou durante bilhões de anos em um período de décadas. A gente estava conseguindo poluir o mundo inteiro. Será que esse não é uma oportunidade para a gente redesenhar essa organização social para que ela seja mais saudável, mais sustentável e mais ética e que cuide mais das pessoas? Então, acho que são alguns aspectos. Uma mudança. A Dani que está perguntando assim, viu uma pesquisa falando sobre a eficácia da heparina. Confere essa informação? Olha, nós não temos. Se fosse tão simples o uso de heparina para tratar, a gente já estava tratando e não teria essa letalidade que a gente está tendo. Então, assim, o que se está fazendo, tentando trabalhar, é que para eu testar uma nova droga para tratar as pessoas, eu levaria muitos anos. Então, o que todos os laboratórios estão tentando fazer nesse momento é tentar usar as drogas que já se conhecem para poder testar. Então, se testou in vitro primeiro. E aí, in vitro, elas têm alguma eficácia. Então, por exemplo, a ivermectina matou lá o vírus. Então, depois disso, eu vou fazer estudos para tentar ver se realmente funciona. Muitos desses estudos, como é o caso da hidroxicloroquina, estão mostrando que não tem eficácia. Existe uma droga que foi desenvolvida para o Ebola e para a SARS, que eles estão testando em humanos. Mas mesmo ela não está tendo bons resultados no momento, a ponto de que justifique já uma produção em escala para tratar as pessoas no mundo. Então, ainda é muito cedo. Cada caso de Covid severo, ele vai ter uma doença diferente. Às vezes ataca mais o pulmão, às vezes ataca mais o rim, porque é uma doença sistêmica, ela debilita muito o organismo. Então, os intensivistas vão lançar mão de recursos específicos para poder tentar garantir a vida dessa pessoa por mais tempo, a tempo de o sistema imune conseguir enfrentar o vírus. Por isso que as pessoas, em geral, ficam nesse período de UTI por 2 a 3 semanas. O Ricardo está mandando aqui, boa noite, doutor Jonas e Michele. Tem uma preocupação com a higienização de papéis, correspondências, notas fiscais, comprovante de compras, boletos. Como proceder à limpeza? Olha, é difícil. Papel tem esse desafio. Eu acho que o vírus ele é muito sensível. Então, ao cloro, então a água sanitária diluída num recipiente com spray tem um efeito muito bom para poder desinfectar as compras que entram em casa, as roupas, sapatos, né, a sola do sapato. O álcool gel tem um efeito muito bom, o sabão tem um efeito muito bom. Então, é importante pensar como é que eu organizo esses desinfetantes mais simples que eu posso ter em casa para poder desinfetar tudo que entra na minha casa. Ao mesmo tempo, é importante se organizar, é pensar método, é pensar como é que eu tenho método para cada coisa.
é uma coisa difícil para quem não tem um pensamento tão sistemático. Talvez para quem trabalha na área de epidemiologia isso fique mais claro. Então, aonde vai ficar o potinho de álcool na entrada de casa? Eu tenho que sair de casa, eu tenho que ter um potinho de álcool no meu bolso, eu tenho que ter mais um na bolsa caso esse aqui eu perca. É pensar detalhe por detalhe de cada momento do seu dia para poder pensar como é que eu ponho pontos de controle, para que se eu botei a mão em alguma coisa, eu já passe o álcool antes de poder esquecer e botar a mão na roupa, botar a mão no rosto. É ser sistemático, não tem jeito. Para que a gente possa enfrentar o vírus. E aí, pensar também que o que eu não preciso. Então, assim, eu tenho usado, por exemplo, esse mecanismo de pagar por aproximação. Eu tenho essa possibilidade no celular, aprendi depois de sofrer um pouquinho, consegui aprender e agora eu faço por aproximação. Para quê? Para que eu não tenha que pegar o papel do comprovante, para que eu não tenha que pegar o meu cartão de crédito e a pessoa pegar o cartão de crédito, passar na máquina, para que eu não precise digitar, porque isso tudo me colocava em risco, porque eu tinha que prestar atenção, que eu estava digitando, que eu tinha que passar álcool nessa mão antes de guardar, que eu tinha que passar álcool no cartão, que se a pessoa botou a mão no cartão. Então, era uma série de pontos críticos que eu tinha que criar para poder passar álcool, que eu falei, não, vou tentar pagar por aproximação. E tem funcionado bem. Então, é importante pensar, é isso, assim, como é que eu organizo o meu dia e minha rotina para poder criar esses pontos de controle. Então, se eu tenho um papel que eu não consigo jogar um pouquinho, borrifar um pouco de cloro nele, de água com água sanitária, e eu não tenho essa opção, eu vou abrir ele, vou ler, vou guardar, eu vou destruir e vou lavar a mão, e não vou botar a mão no rosto. Então, se eu tenho um método, eu consigo enfrentar construir essa nova rotina. Nossa, eu confesso, Michele, particular, eu sou paranoica Eu fico com muito medo. Aí eu tô com um aparelho de celular que trouxeram da minha casa, porque eu falei, eu não vou buscar. Tá ali 2 dias. Eu já mandei mensagem pra mulher dizendo, só vou abrir essa caixa amanhã, porque tem um tempo, né? Eu borrifei com água sanitária, a caixinha todinha, eu fiz isso. Abri, peguei o celular, limpei e tá lá. Eu sei que eu não sei qual é o horário, o tempo, acho que é 48 ou é mais. Tem um tempo, né? Que fica no papel, que fica no ferro, no negócio assim, né? E no plástico. O vírus ele consegue sobreviver no ambiente, né? E aí varia de acordo com a superfície e de quanto se ele está junto com outra matéria que ele consiga sobreviver mais tempo. De qualquer maneira, é importante pensar nisso. Pontos de controle, se eu posso evitar pegar naquilo, se aquela coisa pode ficar no sol. Então, o sol é um dos melhores desinfetantes que a gente tem. Então, a ventilação, são coisas que podem contribuir. Eu acho que a gente não tem que entrar em pânico ou paranoia. Talvez a gente se infecte e vai ter que passar por isso e não tem jeito. Mas, na medida do possível, nós temos que construir rotinas. Porque a rotina, e aí é interessante pensar isso. O efeito sobre o vírus, ele não é individual. É lógico que eu sendo muito sistemático e paranoico na minha casa, talvez eu me proteja. Mas o que a gente espera não é o efeito da paranoia individual, mas é o efeito do cuidado coletivo. Se todo mundo, como é o efeito da máscara, se todo mundo usar máscara, eu consigo reduzir um pouquinho aquilo que a gente chama de R, que é a reprodução do vírus. Ou seja, cada caso transmite para mais quantos? Se eu consigo que cada caso, em média, transmita para uma pessoa, a epidemia se mantém. Se ele transmite para mais de uma pessoa, a epidemia vai aumentando exponencialmente. Se eu consigo que esse R seja menor que 1, eu tendo a eliminar o vírus. Então, se eu uso máscara e todo mundo usa máscara, esse R deixa de ser 1,2 e passa a ser 1,1. Então, ele começa a diminuir um pouquinho essa curva de ascensão. E aí eu consigo que todo mundo use álcool e lave 5 vezes mais a mão por dia. Então, eu consigo trazer de 1,1 para 1,05. E assim a gente vai somando essas ações coletivas e vai tentando fazer com que esse R fique abaixo de 1. Esse R ficando abaixo de 1 é a nossa condição de poder enfrentar ele, é de garantir que ele chegue num patamar em que a nossa vigilância epidemiológica consiga rastrear cada caso, cada contato e a gente eliminar esse vírus. É isso que os países que estão tendo sucesso estão conseguindo fazer, como, por exemplo, a Alemanha, que já começou a abrir algumas atividades comerciais porque o número de casos chegou, o R está abaixo de 1 e o número de casos chegou num nível que eles têm capacidade laboratorial e de vigilância para rastrear cada contato. Então, você acha que é válido as escolas abrirem mais em agosto mesmo e, de repente, as lojas que eles querem mais à frente, porque até então está previsto para abrir dia 18, né? Vamos ver como, porque toda hora...
Eu tenho ficado muito feliz a cada vez que o Ibanez reflete um pouquinho sobre essas datas que ele coloca. Eu acho que a equipe de assessoria dele, apesar de não estar liberando tanta informação para a comunidade em geral, os dados, né? Não informação, mas os dados, a tomada de decisão está sendo baseada em evidências. E eles estão conseguindo refletir que, olha, se eu abrir agora, vai sobrecarregar o sistema. E por isso ele primeiro teve uma data, depois outra, agora outra. E o que eu acredito é que provavelmente ele vai postergar mais uma vez. Porque quando a gente chegue no dia 18, o número de casos do DF provavelmente vai estar num patamar que vai sugerir que não temos condições de abrir. Em relação às escolas, eu lamento informar, mas elas devem ser, provavelmente, as últimas a retornar às atividades. Por quê? Porque eu prefiro retomar o comércio, que ele tem uma essencialidade maior, do que o ensino, que tem um risco muito grande pela aglomeração de pessoas. Mesmo sabendo que as crianças, e aí alguns estudos já têm sugerido que as crianças têm uma capacidade de replicação menor do vírus, mas ainda tem alguns desafios aí de serem esclarecidos. Mesmo nesse cenário, as escolas são um risco muito grande nesse momento. Então, as secretarias de educação estão se preparando, estão estudando formas, mas é muito provável que a gente não tenha um retorno tão cedo das escolas, mesmo pensando na data de agosto. Eu acho que é muito pouco provável. Tem uma outra pergunta aqui. Estou em isolamento domiciliar, mas uma vez na semana tenho descido até a portaria para pegar compras no mercado que peço por delivery. Esse ar da portaria pode estar contaminado? Eu lido com problemas de ansiedade e tem sido difícil. Realmente, lidar com ansiedade é uma situação difícil. Olha, risco é uma coisa que é matemática, é probabilidade. Então, o que eu posso dizer é que assim, esse ar pode estar contaminado? Pode. É provável que ele esteja contaminado? Não. Então, é a gente entender essa questão dos riscos. Tem um cenário que se está todo mundo no meu prédio fazendo isolamento, se tem uma boa ventilação dessa área, se eu tenho uma boa insolação dessa área, se o meu síndico organizou uma rotina de limpeza várias vezes por dia para essa área, a probabilidade que eu tenha uma contaminação ali é pequena. Agora, é importante ter método. Essas compras, como é que eu vou fazer? Eu vou levar um borrifador com água com cloro e com água sanitária diluído, né? E vou borrifar por essas compras. Vou chegar em casa e vou pegar um pano molhado com esse álcool e vou passar em cada uma delas antes de botar para dentro da minha casa. Então, é pensar essa rotina. E acho que é interessante a gente pensar que da mesma forma que a gente lava a mão quando vai no banheiro ou quando vai comer, é criar um hábito novo. Não é sofrer por ansiedade, mas sim pensar como é que eu me organizo sem que isso se torne um sofrimento no nosso dia a dia. Cuidar da saúde mental, né? Sim, a saúde mental é uma área que é muito importante. Eu não sou especialista em saúde mental, acaba que muitas vezes esse tema chega dentro do debate, mas nós temos uma dívida social muito grande do ponto de vista de construir uma política de saúde mental no Brasil que garanta atenção a todos, e a gente está vendo essa dificuldade nesse momento de que o número de profissionais não dá conta de atender a sociedade. Por isso nós temos defendido muito a integração dos meios de comunicação, da rede de ensino, porque essas equipes têm uma potencialidade de capilarizar a atenção em saúde mental muito grande. O momento de isolamento social, ele é um momento de sofrimento. Então, algumas coisas que eu tenho sugerido, coisas pequenas, mas não fique vendo WhatsApp e televisão o dia inteiro notícia de Covid, porque é lógico que isso vai te sobrecarregar. Ocupe a cabeça com um bom livro, com um bom filme, construa um projeto para você enfrentar esse desafio. Não, eu vou construir uma coisa de palito de dente. Cria um projeto para ocupar a cabeça, né? São esses projetos que fazem com que a gente consiga enfrentar melhor. E que há anos eu tentava construir e não deu certo. Travou, pronto, voltou. Certo. Aqui na minha casa eu tenho um projeto de horta. Então, o meu final de semana, quando eu tenho algum tempinho, tem sido ir para a horta com as crianças. Porque é a minha forma de ocupar a cabeça. Cada um tem que identificar na sua casa qual é o seu projeto. É fazer um curso online, é estudar um tema, é ler um livro, para que a gente ocupe a cabeça com coisas mais saudáveis do que ficar o tempo inteiro vendo notícia. Identifique um canal de comunicação de qualidade, alguém que você confie para levar informação para você, para que você perceba cada uma dessas fases que eu falei da epidemia. Fora isso, as ações não mudam. Eu tenho que perceber, eu tenho informação sobre a minha comunidade, como é que está a epidemia no meu bairro, na minha quadra, nas pessoas que eu convivo. Essa é uma informação chave. A outra informação chave é como é que está a epidemia no meu país, na minha cidade. Então, mas se eu criar um canal de comunicação para cada uma dessas fontes, eu consigo uma vez por dia saber o que está acontecendo e eu foco o resto do meu tempo em coisas mais úteis
para a minha cabeça. Não, e você tem totalmente razão. É engraçado que eu até converso com algumas pessoas, até jornalistas, amigos meus, e aí eles perguntam, você tá bem? Eu falei assim, meu amor, eu tô ótimo, tô fazendo 2 pós-graduações, lá tem tempo de pensar em alguma coisa, eu tenho que focar nas coisas. Então, tem uma pessoa que perguntou aqui se, e aí já eu entro numa outra aqui para a gente já finalizar. Então, perguntou aqui, que ele falou o seguinte, ele tem 2 gatos e um cachorro, e toda hora ele escuta informações diversas. Uma hora diz que o animal passa para a pessoa, para o ser humano, e outra hora falam que não. O coronavírus passa? É isso que ele quer saber. Do animal para... É um vírus novo, nós estamos a cada dia aprendendo com ele. Realmente, os primeiros estudos não sugeriam uma importância grande dos animais domésticos na transmissão. O primeiro animal doméstico foi um cachorro, depois nós tivemos um gato, tivemos tigres, ou seja, nós tivemos vários animais já infectados, mas não há uma evidência muito grande de que eles tenham um papel importante na transmissão nesse momento. Acredito que com o tempo, quando a gente consiga dominar melhor a epidemia e a transmissão, os gatos possam ter um papel mais relevante. Então, ontem saiu um estudo que justamente mostrava que o gato ele pode transmitir para outros gatos em contextos de laboratório e que com isso sugeriria que ele pode transmitir para o ser humano também. Mas isso é um contexto ainda de laboratório, ou seja, estão sendo feitas pesquisas. E a gente ainda não tem clareza sobre isso. Então é importante que a gente esteja acompanhando, que a gente tenha para o nosso animal doméstico um veterinário de confiança e que a gente busque atualizações com esse veterinário. A cada dia saem estudos novos e as equipes estão começando a pensar essas questões do ponto de vista de zoonose ou do risco para esses proprietários. Ai, eu estava sonhando em ter um cachorrinho, já fiquei com medo já. Jonas, qual a estratégia especial você passaria para quem está assistindo a gente agora? Eu vi que muita gente perguntou, tem gente ainda perguntando. Enfim, que está assistindo agora, para convencer da importância do isolamento social. A gente precisa ainda convencer algumas pessoas do isolamento social. Me fala o que você pode falar para essas pessoas. Olha, o que eu posso dizer é que cada dia que elas ficam no isolamento social é um dia que a gente ganha para pesquisar como tratar e como conter a transmissão da doença. É importante elas entenderem isso porque elas estão dando tempo para que as estruturas que estão fazendo enfrentamento possam se preparar mais, para aumentar o número de leitos, saber como tratar e ajudar nas ações de enfrentamento. Acho que esse é um aspecto importante. Eu acho que outro aspecto importante é elas buscarem informações sobre lugares que já estão enfrentando o vírus há mais tempo. Sugiro buscar dados de Manaus, sugiro buscar dados da Itália, da Inglaterra, de Nova York, para que conheçam um pouco como é desafiador e como essas cidades enfrentaram o desafio. Eu sei que o idioma, em geral, é uma barreira para as pessoas, mas hoje o Google Tradutor ajuda a enfrentar isso, para que elas vejam a dificuldade que esses lugares enfrentaram e que quando eu sobrecarrego o meu sistema de saúde, não é só de Covid que as pessoas morrem. Elas morrem de uma série de outras doenças. Porque eu vou ter uma sobrecarga. Então, qualquer um que precise de saúde não vai ter acesso. Porque eu não vou ter leito para quem caiu, bateu a cabeça, eu não vou ter leito para quem tem uma influenza, eu não vou ter leito para quem tem dengue, eu não vou ter leito para nenhuma outra coisa. E aí o risco é muito grande para toda a sociedade. Tá te mandando os parabéns aqui. Parabéns, Jonas, sempre muito empoderado e informado. O Ricardo que perguntou da higienização, ele botou assim que tem passado álcool isopropílico 99%, usando em limpeza de eletrônicos para limpar o celular e os cartões de crédito e débito. Eu passei o álcool, experiência minha no cartão de crédito, quase pifou. Olha, então, assim, tá bem complicadinho. A Anvisa tem uma série de normas quanto a recomendar os melhores desinfetantes. Mas os estudos têm mostrado que o álcool 46%, aquele álcool mais diluído que a gente encontra na farmácia ou no supermercado, tem um bom efeito. Ele mata rapidamente o vírus. Então, é um vírus muito sensível. Água e sabão funciona bem. Então, do ponto de vista de conseguir matar ele, é muito fácil. O difícil é a gente prestar atenção nas nossas mãos, aonde a gente põe a mão e que a gente não coloque essa mão depois no olho e na boca. Porque é ali que o vírus está se aproveitando. Porque a gente distrai e acaba fazendo essa transmissão.
A Isa está falando que gostou das informações, mas é preocupante. É preocupante sim. Então, se tiver que sair, sair de máscara, usar sempre álcool em gel. Só, agora, essa é uma dúvida minha. Eu já sei mais ou menos, mas é porque eu vejo muito coleguinhas, eles na profissão, fazendo e comentando. Se você já lava a mão, higieniza com sabão, há necessidade depois... Tipo, eu tô falando do funcionário trabalhando na rua. Há necessidade depois ainda passar o álcool em gel? Olha, as medidas, o sabão e o álcool em gel, ele tem efeitos muito semelhantes. Ele vai matar o vírus. Então, se eu lavei muito bem a minha mão, não há necessidade de eu passar o álcool em gel. Agora, é importante eu ter o álcool em gel no bolso, porque tem muitos momentos durante o dia onde eu vou encostar em alguma coisa e eu posso, com isso, usar o álcool em gel para poder desinfetar minha mão e evitar ficar esse período com a mão contaminada e que, por acaso, eu ponho a mão numa mesa, na roupa, e aí acaba esse vírus conseguindo chegar no meu olho e na minha boca. Luva também não é muito... não é interessante usar, né, durante o dia. Para quem vai trabalhar, colocar aquelas luvas. É Olha, melhor sem a luva. as luvas, elas têm um efeito que muitas vezes nos ajudam a nos policiar para não botar a mão no rosto, na roupa. Então, elas têm essa utilidade. A contaminação da mão e da luva é igual, mas o efeito que ela tem na nossa atenção e no nosso método pode ser positivo. Então, a mesma coisa, esses óculos de proteção transparente. Até outro dia eu ia ficar numa reunião o dia inteiro, eu preferi colocar ele, porque eu tenho um hábito de botar a mão na cara, coçar o nariz, a barba. Então, são hábitos que, nesse momento, são difíceis. E aí, numa reunião que eu estou acostumado a fazer de um determinado jeito, eu acabo tendo esse risco maior. Então, são pequenas ações que cada um tem que entender dentro da sua rotina como se preparar. Eu acho que uma mensagem que eu acho que é importante também deixar claro para todos é que o cenário, principalmente no caso de Brasília, que é a maioria do seu público, é imaginar que o cenário ainda é muito confortável em Brasília. A doença agora, essa semana, começa a aparecer em níveis mais intensos em cidades satélites, né, nas regiões mais vulneráveis de Brasília. Então nós devemos ver nas próximas semanas uma piora importante do cenário, porque até agora o vírus estava circulando numa comunidade que tem condição de isolamento, que é de classe média, que tem uma boa infraestrutura, que tem emprego garantido. A hora que esse vírus entrar em comunidades mais vulneráveis, a situação tende a piorar muito mais rápido. E nesse sentido, é importante que as pessoas aproveitem esse momento para se organizarem. A cada dia que a gente faz isolamento, é um dia mais de pesquisa, de organização, mas é um dia que eu posso usar para pensar essa rotina. Onde vão ser os pontos de cloro na minha casa? Onde vão ser os pontos de álcool? O que eu vou usar quando eu vou sair? Onde é que eu vou chegar e vou tirar essa roupa para colocar ela num cesto e depois botar para lavar, de maneira a não me contaminar? Enfim, é pensar cada detalhe da nossa rotina para que a gente não se exponha. Um outro aspecto nesse sentido é o estoque de alimentos, é o estoque de coisas essenciais na casa. Por quê? Porque se eu me contaminar ou me expor a alguma pessoa doente, eu tenho que ficar em isolamento para não transmitir para ninguém. Esse período é de 14 dias. Se eu tenho na minha casa comida para menos que esse período, eu não vou conseguir ficar em isolamento. E, portanto, eu vou sair de casa colocando outras pessoas em risco. Eu sei que essa recomendação, para quem não tem comida em casa e não tem dinheiro para comprar comida, é uma recomendação, uma falácia. E é por isso que eu tenho falado que enquanto eu não conseguir enxergar caminhões distribuindo cesta básica nas periferias das nossas cidades, nós não estamos tranquilos. Porque essas pessoas precisam ter condições mínimas de poder ficar 15 dias isolado em casa se ela se expor. E hoje a gente sabe que não é o cenário. Mas para quem tem essa condição, eu recomendo que faça. Porque só fazendo isso, a gente já consegue que uma parte da população esteja contribuindo no isolamento e evitando a transmissão do vírus. Ai, Jonas, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha uma pontinha de esperança e continue ficando em casa, porque realmente o negócio tá tenso. Assim, às vezes a gente até meio que confunde o resfriado de fato com o que é coronavírus. No caso, eu fiquei gripada, fiquei paranoica. Meu Deus, como é que eu peguei? E aí eu tava realmente gripada. Mas mesmo assim, ainda fiquei com os cuidados e tal, porque quando começou a quarentena eu vim para ficar com os meus pais. Aí eu fico meio assim, usa máscara, não sei o quê, mas justamente pelo cuidado que a gente tem que ter, não só conosco, mas com o próximo, né? E eu quero te agradecer, você tirou também umas dúvidas minhas. Se você quiser deixar algum contato, não sei se pode, ou se você quer, de algumas pessoas que queiram tirar dúvidas, porque eu sei que vai ter um monte. Tem um monte, tem muitas perguntas.
se você quiser deixar um e-mail, porque no Instagram você quase não entra, né? Ó, a Denise tá... Estou tentando aprender a usar Instagram, tem sido um desafio. Eu sou um pouco conservador e sistemático, eu tenho usado mais o Facebook, mas o Instagram tem sido uma novidade. Eu faço parte de uma rede que chama ProEP, que é a Rede de Profissionais de Vigilância em Saúde do Brasil. É uma ONG que justamente luta por coordenar esses profissionais, integrar esses profissionais, e que é uma das áreas que eu comentei com vocês, que a gente talvez esteja pecando mais no enfrentamento do vírus. Então, nesse sentido, essa ONG tem feito um papel importante de disseminação de informação. Eu recomendo que vocês sigam eles no Facebook, no Instagram. Eles têm um volume de postagens que talvez consiga responder mais rápido do que eu, Jonas, sozinho consigo fazer. Porque lá a gente está atuando em rede. É uma rede com mais de 200 profissionais da área de vigilância que tem lutado dia a dia para garantir tanto o suporte para os profissionais do seu município, quanto para poder ajudar a população em geral. Pode repetir? Oi? Pode repetir o nome? Chama ProEP, P-R-O-P-I. Então, a ProEP, ela é uma rede, e aí vocês podem buscar ela, acho que no Instagram, eu acho que é a Associação ProEP, eu não sei, porque eu não, como eu falei, eu não sou um Instagram... Tá bom. Então, para quem tiver interesse, pode procurar lá, que além de você, outros profissionais também vão responder toda e qualquer pergunta. Isso, eles têm feito uma sequência de cada dia, tem um especialista para tentar ajudar nas respostas que possam aparecer. Tem um monte de gente aqui dizendo que foi ótimo, que você tirou as dúvidas, te parabenizando, que você é um ótimo profissional e que tirou umas dúvidas e que vai entrar no site também. Eu agradeço de verdade, coração, Jonas, por você ter participado dessa live. Eu vou salvar, porque eu tenho certeza que muitos vão querer ver depois. Boa noite, muito, muito obrigada. E quem sabe no futuro a gente pode fazer uma live novamente, se você topar, para tirar mais dúvidas, porque do jeito que está indo nessa quarentena, sabe até lá quando vai, né? Espero que as pessoas melhorem, entendam melhor a situação de tudo. E mais uma vez, obrigada. A gente está à disposição aqui, tanto, por exemplo, pela Rede ProEP, também como na Universidade de Brasília. Toda a universidade está mobilizada para esse enfrentamento e a gente agradece oportunidades como essa de poder estar divulgando informação, ciência e orientando a nossa população no enfrentamento desse cenário tão difícil. O Ricardo acabou de mandar aqui, ó, no Facebook, a Associação ProEP. Ele mandou o endereço aí interessado. E você falou procurando. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Jonas. Beijo pra você, bom descanso. Tchau. Até mais, tchau. Gente, quero agradecer aqui todos que acompanharam, que participaram, foi ótimo. O Ricardo acabou de colocar o link da rede do Dr. Jonas aí no Facebook para quem tiver interessado, Associação ProEP. Semana que vem a gente vai conversar com o sexólogo e psicanalista Sergisman. Vamos conversar também com a cantora e professora Ana Beatriz. Na outra semana a gente encerra o mês de maio com a nutricionista Vessiane. E depois a Denise, que é produtora e que ia lançar um CD agora este ano, mas por conta da quarentena não pôde. Então eu espero que toda semana que vem esteja aqui comigo, sempre quarta e quinta, 7 horas. E espero que essa live, nossa, foi maravilhosa. Eu tirei várias dúvidas, espero que vocês também tenham tirado de vocês. E até semana que vem, até a próxima, gente. Beijo!